Amados e queridos irmãos, que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva no dia de hoje. Quem vos fala é o pastor Antônio dos Santos, aqui de Teresina, Piauí. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. E nós começamos esse capítulo prometendo para os irmãos muita surpresa, muitas palavras embutidas no texto que nós não percebemos ou não fazemos questão de saber o seu significado. Nós encontramos aqui no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 3, dizendo que Nicodemos era um fariseu. Ou seja, quem era um fariseu? Era um grupo de judeus devotos ao Torá, ou seja, à lei de Moisés. Eram opositores dos saduceus. Eles criam numa lei escrita e foram os criadores da instituição da sinagoga. E com este comportamento veio o nome fariseu. Então, fariseu era uma seita e Nicodemos professava um judaísmo rígido, uma das seitas fortes da época. E a Bíblia diz que ele era um chefe dos príncipes de Israel. Chefe dos príncipes de Israel significava dizer que ele exercia domínio sobre aqueles que estavam em sua volta. A Bíblia diz mais ainda que Nicodemos era membro do Sinédrio. O que era ser membro do Sinédrio? O que era o Sinédrio, pastor Antônio? Uma assembleia de juízes judeus que constituíam a corte. O grande Sinédrio incluía um chefe ou um príncipe, um sacerdote e mais 69 integrantes se sentavam em círculo e julgavam os assuntos criminais e administrativos. Mas para nós entendermos bem o início desta conversa, nós precisamos voltar no capítulo 2 que estudamos ontem. No versículo 23 está escrito o seguinte: estando eles em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos dos sinais que ele fazia levaram o povo a crer no seu nome, ou seja, crer em Jesus. No versículo 24 do capítulo 2, ainda de ontem, está escrito o seguinte: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Por que Jesus está dizendo que o povo criam, mas ele não confiava porque ele sabia com quem ele estava lidando? Aí nós vamos voltar um pouquinho. Vamos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e versículo 6, nós encontramos ali um episódio. Jesus estava na sinagoga, e na sinagoga estava ali um homem da mão ressequida, e ali Jesus chega, leva aquele homem para o meio do povo, era um sábado, e ele cura aquele homem. E naquele momento ali causou-se um grande reboliço. E Marcos registra no capítulo 3, versículo 6, o seguinte: retirando-se os fariseus, Nicodemos era fariseu, conspiravam com os herodianos contra ele, como lhes tirariam a vida. Ou seja, fariseus se juntam com os inimigos herodianos com o propósito de matarem a Jesus. Então Jesus disse: olha, eu sei quem é esse povo, eu não vou me confiar neles. Agora vamos voltar para o nosso estudo, que é o capítulo 3, versículo 2. O primeiro versículo fala que Nicodemos era um fariseu, tudo bem? Agora, este fariseu, no capítulo 3, no versículo 2, ele fala: mestre, rabi,
sabemos que és mestre. Olha como é que ele fala no versículo 2. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que você tira, extrai deste versículo 2? Eu quero extrair duas palavras para despertar a sua curiosidade à palavra de Deus. Nicodemo chama Jesus de Rabi. Você sabe o que significa Rabi? Ele estava dizendo, olha, Jesus, nós reconhecemos você como chefe espiritual em Israel. Rabi, chefe espiritual em Israel. Tu és mestre, ou seja, você é um professor, você é grande. E nós entendemos que ninguém consegue realizar o que você está realizando se não tiver Deus no negócio. E aí, no versículo 3, depois do elogio do homem aqui, de Nicodemos, Jesus vai colocar uma água em cima da cortina do azeite que ele jogou em Jesus. A isto respondeu Jesus. Olha o que ele diz para Nicodemos. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade vos digo. Essa palavra em verdade, repetidas vezes, ela é usada por Jesus 58 vezes. Essa palavra repetida em verdade, só no Evangelho segundo escreveu João, são 25 vezes. E o que significa essa palavra em verdade? Quando você vai para o grego, essa palavra significa amém. Quando você vai para o hebraico, aí ela tem uma gama de informações. Em verdade, no hebraico, pode ser amém, firme, estabelecido, seguro. Mas vamos fazer aqui, vamos criar uma frase para nós entendermos no hebraico a expressão de Jesus para este homem chamado Nicodemos. Em verdade te digo. Jesus está respondendo aqui ao que disse o nosso amigo Nicodemos. Rabi, sabemos que tu és mestre. Jesus fala, em verdade te digo, tem que nascer de novo, meu filho. Então vamos lá. No hebraico, o que Jesus estava dizendo? Amém no hebraico, vamos formar uma frase, vai dizer assim, olha, é uma resposta confirmatória e enfática ao que disse outra pessoa. Ou seja, Jesus está dando uma resposta para Nicodemos, uma resposta confirmatória e enfática, dizendo, olha, eu sei o que eu estou fazendo, e eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Quando nós lemos no Velho Testamento, em Números, no capítulo de número 5, versículo 22, nós encontramos ali a lei onde o homem se sentia traído pela sua mulher e ele ia perante essa autoridade e acusava, e essa mulher tinha que passar por um julgamento. E no versículo 22 do capítulo 5 de Número, está escrito o seguinte, e esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá, amém, amém. Ela estaria confirmando aquilo ali e ela passaria pela prova e, dependendo do seu estado, ela seria condenada. Mas Jesus disse, olha, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, o que é nascer de novo? Aí nós poderíamos levar você para alguns significados de nascer de novo. Poderíamos dizer que nascer de novo significa vir de cima. Atos, capítulo 26, versículo 5, está escrito,
pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. E se assim o quiserdes testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Paulo estava dizendo perante um discurso que ele fez ao rei Agripa, dizendo: olha, desde o princípio todos me conhecem. E também nós podemos entender esse nascer de novo como entender que o que vem de cima é melhor. Gálatas capítulo 4, versículo 9 diz: mas agora que conheceis a Deus, ou antes tendo sido conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis andar escravizando-vos? Ou seja, Paulo aqui está falando do valor transitório dos ritos judaicos. O que Jesus está falando para Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Nicodemos, um fariseu que conhecia o Torá, entretanto, não tinha experiência nenhuma com Deus. Olhando para nós, amados irmãos, igreja em Cristo Jesus e amigos que nos acompanham, muitos de nós até conhecemos as Escrituras, mas estamos longe de uma experiência real com o Senhor. Aí nós vamos para o versículo 4 do capítulo 3, aí vem Nicodemos falando para Jesus: como pode um homem nascer de novo? Olha a pergunta de Nicodemos: como pode um homem nascer de novo? Quem era Nicodemos? Era filho de Abraão, observador da lei, se intitulava súdito do reino, mas não estava entendendo que sem a implantação da vida do Espírito não há salvação. No versículo 5, Jesus volta a falar: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Estamos no versículo 5 do capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. E nós temos aqui mais uma vez Jesus dando uma resposta para Nicodemos. Ele falou: como pode um homem nascer de novo? O Senhor disse para ele: meu filho, vou te dar uma resposta confirmatória, enfática ao que você está me perguntando. É necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito também é uma outra palavra que precisa ser entendida por nós, já que nós estamos meditando, navegando nesta palavra gloriosa que é a palavra do Senhor. É onde Deus promete transformação. Água do Espírito. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, está escrito: então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. A aspersão, queridos, é um dos ritos de purificação que simbolizava a purificação do coração do homem. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, só para nós termos uma clareza melhor do que estamos estudando em João, ele diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Vamos para o versículo 8. Jesus vai dizer para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aí o professor Nicodemos, mais uma vez, vai dizer que ele não sabe nada. Ele vai dizer o seguinte: como pode suceder isto? E Jesus, então, agora, eu imagino Jesus alterando o tom da voz no versículo 10 e dando como resposta para Nicodemos o seguinte:
Tu és mestre, rapaz. Você é professor em Israel. Você é um defensor do Torá. Você é de uma das seitas mais ferrenhas que nós temos aqui, mais dura, mais firme. E você não entende nada, rapaz. Você não está entendendo nada. Tu és mestre em Israel e não entende o que eu estou falando? Aí no versículo 13, Jesus vai dizer, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Nós temos aqui a revelação da verdade. E essa revelação da verdade não depende do homem subir às alturas, mas da descida, da encarnação do Verbo que se fez carne aqui na terra. No versículo 14 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu São João, ele vai dizer outra coisa que vai deixar mais uma vez Nicodemos sem saber o que pensar. Ele fala, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava dizendo, em mim, meu filho, céu e terra se encontram. O que ele está dizendo aqui? Naquela época, quando Jesus falou, olha, assim como Moisés levantou a serpente, o que aconteceu no deserto? O povo estava no deserto, em rebeldia contra Deus, não obedeceu às leis e às ordens de Moisés. Então Deus ordenou serpentes abrasadoras que entrasse no meio do povo e picasse as pessoas, e eles picados, muitos iam morrendo. Então a serpente mordia o povo no deserto pela sua desobediência. O veneno espalhava-se pelas veias do homem, da pessoa, causando muita dor e a morte. O que Jesus está dizendo? Que aquilo ali representava a vitória de Satanás na forma corpórea de uma serpente lá no jardim, quando ele se transfigurou numa serpente e enganou a Adão e a Eva, e agora era isso que os homens estavam vivendo. Representava a vitória de Satanás lá no jardim. Mas ele disse para Moisés, Moisés, agora você vai fazer uma serpente de bronze. Levanta, Moisés, uma serpente de bronze numa haste e avisa para o povo que todos aqueles que forem picados pelas serpentes abrasadoras e venenosas, que olharem para a serpente de bronze, eles vão recuperar a sua saúde e vão viver com vida no meio do povo. Ou seja, a serpente de bronze levantada por Moisés, da qual o sofredor iria ver os meios de recuperação dado por Deus. Ele estava dizendo, vai chegar a hora que eu vou ser levantado. João capítulo 8, versículo 28 está escrito, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou o que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aí Jesus vai terminar a conversa dele com Nicodemo, dizendo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, um diálogo onde, no início, Nicodemos usou a palavra sabemos que tu és um rabi, que tu és um mestre, e que Jesus fala para ele, Nicodemos, você é professor e não sabe nada. Aí nós vamos para o versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós encontramos, no amor, veio o perdão com a salvação. Neste versículo 16 eu encontro a sua força motriz, é o amor. O seu iniciador é Deus. O seu mediador, o Filho unigênito. O seu destinatário, o mundo. O seu beneficiário, todo aquele que crê. E o seu galardão, a vida eterna.
Amados e queridos irmãos, o que me chama a atenção é que nós, desde quando nos entendemos como gente, como crente, nós somos levados a conhecer João 3,16 e Salmo 23, versículo 1, que fala, né, muito bonito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o real não é nada me faltará, é em nada me faltará. Nós encontramos em João 3,16 e Mateus 23:1 como um resumo do evangelho que aborda o amor de Deus e a necessidade de crer para usufruir uma vida eterna. Aí eu vejo o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 14 da segunda carta, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. E o que é lindo, Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios 5,17, ele fala da seguinte forma, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Versículo 22, daí em diante nós vamos acompanhar o testemunho de João Batista, depois que Jesus sai com seus discípulos para a terra da Galileia, da Judeia, e ali permanece com ele, e houve uma discussão entre os discípulos de João e um judeu que ali chegou, quando ele disse, olha, aquele que tu fala dele, aquele que tu está apoiando, aquele que tu elogia, está batizando todo mundo que chega até ele. E João então diz, olha, deixa eu avisar uma coisa para vocês, eu já disse desde o começo, eu não sou o Cristo, eu fui enviado por ele. E aí nós vemos todo o testemunho de João, mostrando para o povo, no versículo 28, vós sois testemunha, eu não sou o Cristo. No versículo 29, o que tem a noiva é o noivo, é ele, Cristo. O amigo do noivo sou eu, só faço me alegrar. Convém que ele cresça e que eu diminua. E o versículo 31 ele fecha, quem vem das alturas está acima, que é Cristo. Quem vem da terra, João, eu estou embaixo. Queridos, hoje nós vamos parando aqui com este momento gostoso da palavra do Senhor, prometendo voltar amanhã, dando continuidade agora no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Deus abençoe e fique todos na graça e na paz do Senhor. Amém.